Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, está um ambiente tão gostoso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Quero aproveitar e dizer à nossa irmã que vai louvar a Deus, que logo depois que eu terminar a palavra, ela estará cantando. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, todos os irmãos que estão presentes aqui, amigos, todo esse grupo de pastores são aqui da sede, pastores e presbíteros, e todos eles estão prontos a atender os irmãos. Se tiver alguém que está enfermo e não pode vir, nos avise, para que a gente envie ceia na casa desse irmão. Se alguém estiver passando por um momento de enfermidade, em casa ou no hospital, avise a nossa recepção, para que nós possamos enviar alguém até esse lar. Se você também quiser um culto na sua casa, um culto de ações de graça, um culto para libertação, você quiser ter na sua casa um momento onde um servo de Deus possa estar ali, fale na nossa recepção, deixe o seu telefone, o seu contato. Nós temos aqui inúmeros obreiros que estão prontos a trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Capítulo de número 26, aqui tem todo o evento da crucificação, antes da crucificação, e nós vamos ver no capítulo 26, a partir do versículo de número 1, a consulta do sacerdote e dos escribas, a partir do versículo 26, o jantar em Betânia, logo depois no capítulo 26 ainda, verso 14 até o 16, o preço da traição, a partir do versículo 17 até o versículo 30, nós teremos a última Páscoa e a ceia que foi servida por Jesus, e eu quero aqui fazer um adendo antes de orar, que Jesus, antes de ser levado à cruz, ele fez o último culto de ceia, que é aquela que Paulo refere lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que nós lemos. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse. Essa referência que nós usamos nas nossas ceias, refere-se a essa passagem do versículo 17 até o versículo de número 29. No capítulo de número 26, do versículo 31, Pedro é avisado, e a partir do versículo 36, Jesus é levado sobe ao Getsemane, vai orar. Tem um versículo muito conhecido, que é o versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse momento, nós vamos ter uma das orações mais emblemáticas de toda a Escritura, quando o próprio Deus está orando, se possível, passa de mim esse cálice. Essa oração tem uma profundidade bíblica gigantesca, porque quem está orando é o próprio Deus, e o peso de todos os nossos pecados vai cair sobre ele, nossas dores, nossas dívidas será cobrada dele, unicamente dele. E aí nesse momento que antecede a crucificação, Jesus faz essa oração, ao ponto que ele chega a um estado de comoção, que ele vai suar gotas de sangue. Cientificamente, pequenos vasos estouraram em Jesus, poderia ter tido um infarto, um AVC, mas hoje consegue-se entender que um estresse exagerado, uma ansiedade exagerada, pode acontecer esse fato, que eu não sou médico, eu não sei dizer, mas de pequenos vasos estourarem, ao invés de sair suor, sai sangue. Você imagine, Jesus suando sangue, e clamando ao Pai, e orando, e aí, a partir do versículo 47, vai falar sobre a prisão de Jesus, e nós vamos ler esse versículo até o versículo 56, 26 e 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus. Diga comigo, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos do povo, e o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai,
e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus. Diga comigo: com espadas e varapaus, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Nós vamos ler em alta voz, todos juntos, o verso 54 e logo em seguida o 56. 1, 2, 3. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Para começar foi bom, mas dá para melhorar, né? Vamos tentar ler junto. Eu vou contar no 3, vocês vão ler comigo o 54 e em seguida o 56 na sua própria tradução. 1, 2, 3. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Sente-se, por favor. Nós estamos diante de uma situação que para mim é muito, muito importante eu comentar com vocês hoje, e eu quero falar nesta oportunidade sobre o tema: a soberania de Deus nosso Senhor. A soberania de Deus nosso Senhor. O que é a soberania? É o total poder que Deus tem sobre o governo dos homens. É a total falta de coincidência. Eu tenho pregado por algumas vezes nesse púlpito sobre a necessidade de vocês entenderem que Deus está no comando desta grande história humana. Todos que morrem, todos que nascem, todos que assumem poder, todos que negam a Deus, negam a Jesus, todos que se tornam cristãos ou não, estão todos diante de um governo soberano. Há um Deus nos céus que cuida para que o planeta não exploda, para que esta teoria de que nós vamos viver uma catástrofe a qualquer hora, todos entendam que isso foi profetizado por Jesus, que quando a igreja for tirada, esta terra sofrerá realmente um calor incrível, sofrerá dores enormes. Mas nós que servimos a Deus, temos que voltar a usar o nome Jesus, no nome de Jesus, porque Jesus, quando é entregue à morte, não é a traição de Judas que faz isso. Jesus prediz a traição antes dela acontecer, mas há uma força espiritual invisível que procura roubar a fé dos nossos adolescentes, roubar a fé dos nossos obreiros, tentando nos mostrar que algumas coisas que acontecem, e aí você vai ver muitas reportagens: por que Deus não livrou? Se Ele é Deus, por que Ele permitiu? Por que aconteceu tal e tal situação? Mas a grande verdade é que nós temos que ter a certeza de que há um Deus que pode impedir qualquer coisa e pode permitir qualquer coisa. Não há nenhuma situação que Deus não tenha poder de intervir. Pastor, mas tem o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não tira a soberania do Senhor. Se vocês estiverem prestando atenção no versículo que vocês leram, Jesus vai usar uma expressão no versículo 54, como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem, assim convém que aconteça. Jesus está afirmando aqui aos seus apóstolos, seus discípulos, que essa situação aqui, de ter muitos soldados com espada, com pedaços de pau, essa multidão que veio aqui para me pegar, isso aqui já estava profetizado, isso aqui já estava previsto que ia acontecer. Ele não está sendo emboscado, ele não está sendo enganado, mas ele está se entregando para que a sua vida seja colocada no lugar da sua e da minha. Jesus desceu dos céus para passar por isso. Jesus deixou a sua glória para ser crucificado. Ele não nasceu para ser um herói, ele não nasceu para curar o cego ou curar alguém e voltar ao céu, não.
O Senhor fez-se homem para poder dar a sua vida no seu lugar e no meu. Mas a entrega dele tem que ser muito consciente da igreja, que participa do pão e do cálice. Por quê? Porque o pão é símbolo do corpo que foi massacrado, moído, o seu corpo que foi moído por nós, o seu sangue que foi derramado por nós. Esta mesa, esse ato que nós estamos fazendo, é para que nunca se esqueça que o Deus eterno desceu dos céus e deu a sua vida no nosso lugar, e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida nele. E enquanto estivermos na terra, enquanto o arrebatamento não acontecer, estará a igreja reunindo em cada vila, em cada bairro, em cada cidade, em cada país, em cada rincão do mundo, tribos. Haverá um povo que estará lembrando que o Deus eterno desceu e deu a sua vida para salvar os homens. Índios estão glorificando a Deus, ateus estão se convertendo, cientistas estão se convertendo, médicos, grandes, poderosos, bandidos estão se convertendo. Não importa a categoria social, não importa a índole de ninguém, o poder de Deus ainda opera na terra, e o Espírito Santo convence os homens dos seus pecados. Aleluia. Abra a tua boca e diga comigo: a soberania de Deus Pai. Diga: a soberania de Deus Pai. Se você tiver essa tranquilidade, você vai conseguir dormir em paz. Porque se tiver que morrer, você vai morrer. Não adianta entrar em desespero e gritar: Deus, Deus. É muito mais fácil dizer: Senhor, se o Senhor puder poupar e me deixar entre os homens, eu agradeço. Mas se o Senhor quiser me levar, me prepare e leve. É muito mais fácil ver alguém ir e você dizer: Deus, não permita que ele vá, mas se é a tua vontade que ele vá, vá com ele, Senhor. Nós temos que parar de duvidar de que Deus tem poder para intervir. Jesus vai dizer no versículo 56: mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Essa cena que está acontecendo aqui, de soldados armados de espada estarem aqui, é porque isso tinha que acontecer. Você consegue, em nome de Jesus, entender que Deus está cuidando e dirigindo a sua vida? Você consegue entender que em algum lugar do Brasil ou do mundo tem alguém nascendo, mas que Deus pode ter um plano com alguém da sua família? Você consegue entender que o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode estar preparando coisas enormes para a tua vida, que ninguém nem sonha, mas Deus tem um propósito? Que Deus pode virar a sua história, Deus pode virar a história da sua família. Você consegue entender isso? A igreja precisa voltar a gritar: Jesus, 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 Jesus. O doce nome é o nome de Jesus. Meus irmãos, eu tive fazendo uma visita ontem na cidade de Poços de Caldas, e nós fomos visitar uma família de amigos, e eu surpreso fiquei quando me disseram que o seu filho de 23 anos está morando nos Estados Unidos, e casou com uma americana, recebeu cidadania americana, mas é um garoto de 23 anos. Esse garoto era o mascote da nossa orquestra. Maestro, ele começou a tocar seu violino. Ele tocava, Sônia? O violino, mas era uma criança, talvez de 5, talvez de 6 anos. Os pais passavam por uma turbulência conjugal impressionante. Eu tive que separar tempo de jejum e de oração para ajudar aquele casal e aquela criança. E quando nós convidamos os novos músicos para subir no púlpito, para nós orarmos e consagrarmos os instrumentos, lá estava aquele menininho. E aquele menininho se dedicou à música, ao ponto que ele foi para os Estados Unidos pela música. E lá na música ele foi convidado pelo diretor da faculdade para poder fazer partitura nos Estados Unidos. E ele conseguiu ter todos os documentos preparados. Deus preparou um americano, ele casou. E ele disse para o pai semana passada: pai, ele hoje trabalha numa área de engenharia lá nos Estados Unidos, 23 anos, lá da cidade de Poços de Caldas, que os pais estavam se divorciando alguns anos atrás. Ele disse: pai, o patrão mandou um avião me buscar, me levou até outro lugar. Ele conta outro lugar dos Estados Unidos. Eu desci,
tomei outro avião e fui até um outro lugar, e aí peguei um helicóptero e desci dentro do navio dele, do iate do patrão. E aí ele sorriu, dizendo para o pai, eu dei muita risada quando eu vi aquele avião, aquele helicóptero parando no meio do mar, para nós termos uma reunião com o patrão. E ele falou: pai, eu nunca vi tanto luxo, mas eu estou aqui entre os grandes, 23 anos, crente mineiro, lá do interior, um garoto que foi criado na Assembleia de Deus, mas havia um propósito, havia um plano. Seus pais nunca sonharam que ele poderia estar nos Estados Unidos, que ele poderia ter a estrutura que tem, mas havia um plano, e ele foi fiel, dedicando-se à música, dedicando o melhor que podia ao dom que Deus lhe deu, e Deus começou a cumprir propósitos. Diga comigo: a soberania de Deus Pai. Não tenha medo do que o diabo diz, não tenha medo das ameaças do inferno, porque Satanás pode estar enchendo o seu coração de medo do que vai ser do seu filho, do que vai ser da sua filha, do que vai ser do seu casamento. Mas você serve a um Deus vivo, que tem propósitos e tem planos. Deus tem poder para intervir na sua história. Aleluia. Se você crê nesto, por favor, abra a boca. Se você crê nesta palavra, eu preciso ouvir a tua voz. Levante a tua voz e glorifique ao Senhor dos exércitos, ao Deus eterno que tem todo o poder. Aleluia. Esse testemunho me impactou no dia de ontem. Eu fiquei assustado de ver, mas eu tenho uma neta que nasceu nos Estados Unidos e tem um passaporte americano, que agora ganhou cidadania europeia. Ela é americana, mas é também cidadã europeia, é brasileira também, já fala vários idiomas. Será que Deus está preparando alguma coisa para essa criança ser grande em algum lugar, ser uma grande pregadora, uma grande missionária? Eu não sei, mas eu nunca imaginei, quando lá no interior do estado eu estava casando, mas havia um Deus que estava cuidando dos detalhes e preparando algo. Aleluia. Põe a mão em alguém, porque Deus começou a visitar a crente. Põe a mão em alguém e diga: pode dar glória que Deus está trabalhando. Diga: pode dar glória, porque Deus está trabalhando. Satanás pensa que venceu, mas ele não venceu. É o Senhor que está permitindo, é o Senhor que permitiu. É isso que Jesus está dizendo. Jesus vai dizer de maneira muito direta: guarda a tua espada, coloque a sua espada no lugar. Sabe o que é louco? O que é impressionante é que havia muitos soldados, muitas espadas, varapaus. O que é um homem com uma espada no meio de muitas outras espadas? Era um lugar escuro, não havia iluminação, eles nem podem conhecer direito Jesus. Mas o valente, eu não sei quem é, mas dizem que é Pedro, arranca da espada e já ataca. E quando ele ataca aquele que está na frente, e pega a espada aqui assim, ó, me dá a impressão que ele deu no meio da cabeça, e o cabo deu uma levantada assim, não está escrito, mas é o que eu imagino, e decepou a orelha do cidadão. E quando uma orelha decepada, eu tive a tristeza de ter a minha orelha quase decepada num acidente de veículo, e a doutora que me atendeu na emergência, ela diz: eu não sei o que fazer, o senhor possivelmente vai perder essa orelha. Eu falei: não, eu já sou feio, ainda faltando uma orelha, misericórdia. Com muita dor ainda consegui lembrar dessa situação. Eu disse: mas não dá para o senhor chegar até onde está o médico que tem condições de fazer essa cirurgia, porque o senhor precisa de um cirurgião plástico. Eu não sou cirurgiã plástica. E eu disse para ela: querida, eu vou orar e Deus vai usar as suas mãos. Pega aí os aparelhos e vem, você vai conseguir fazer. Então eu sei o que é uma orelha quase decepada. Poucos pregadores devem ter essa experiência. E quando Pedro passa a espada na orelha deste servo do Malco, ela cai completamente no chão, no escuro, na terra. E eu amo ver Jesus baixando e pegando a orelha ensanguentada e levantando e colocando ao lado. E não tem cirurgião plástico, não tem hospital, mas tem Jesus, o soberano Deus dos céus e da terra,
tem poder para fazer o que os incrédulos duvidam, tem poder para fazer o que os céticos duvidam, mas o seu Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Oh, Jesus é Deus. E quando Ele põe a orelha do homem no lugar, oh, aleluia. Jesus vai fazer a pergunta que eu acho linda, versos 53, 52 e 53. Então Jesus disse a Pedro, ou ao apóstolo que fez isso: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Talvez vocês saibam que Pedro e os apóstolos e todos que estavam ali conheciam a história bíblica, conheciam a Torá, e eu quero convidá-los para ler comigo. Na Torá tem uma passagem bíblica muito interessante, em 2 Reis, capítulo de número 19. 2 Reis 19, nós vamos ler o versículo 35, 36 e 37. 2 Reis 19, eu acho muito bonito esse texto. Segunda Reis 19, verso 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, diga comigo, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, foi e voltou e ficou em Nínive. Diga comigo, 185 mil óbitos. Se eu colocar aqui caixão, quantos caixão vão caber num templo como esse? 100, 200? Se nós colocarmos num ginásio 300, 400? O que seria 1000 caixões? 2000 caixões? 5000 caixões? 10.000? É muita gente. Diga comigo, um anjo desceu e matou 185 mil soldados em uma noite. Agora, o incrível é quando eu volto lá na Bíblia, no capítulo 26 de Mateus, Jesus está dizendo: eu poderia pedir 72 mil anjos, mais de 12 legiões. Você acha que a espada de Pedro virou um canivete? Ele está achando que ele é o valente com a espada. Jesus, ô meu amigo, guarda esse canivete aí, porque se eu quisesse, eu orava ao Pai, e Ele mandava mais de 12 legiões de anjos. Meus irmãos, uma legião romana tinha aproximadamente 6.000 homens. Jesus está falando de mais de 72 mil anjos. Quantos anjos precisam para resolver o seu problema? Quantos anjos tem à disposição da igreja? Os anjos ainda trabalham em favor da igreja. Jesus ainda tem poder nos céus. Poder nos céus. Os anjos estão nos céus. Jesus tem todo o poder nos céus. Ah, por que duvidas? Por que temes? Se está acontecendo, glorifique a Deus, em tudo dai graça, e creia que é um propósito maior. A sua luta não é para te matar. Se a porta fechou, glorifique a Ele, porque Ele tem a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, mas fecha e ninguém abre. Você precisa crer no Deus que você serve. Curva a tua cabeça, fecha os olhos com muito temor e abra a tua boca e diga a Deus que você confia plenamente nele. Solta a voz e diz: Senhor, eu confio plenamente em Ti. Eu confio totalmente em Ti. Oh, Jesus tem todo o poder.
Eu quero que você grite bem alto: Jesus, Jesus. A igreja, abre essa boca e grite: Jesus, Jesus. Satanás tem que saber que nós servimos a Jesus. O inimigo da minha alma tem que saber que Jesus é o Senhor dessa igreja. Jesus é o Senhor do meu ministério, Senhor da minha vida. É importante você crer que há um Deus do céu que está cuidando. Quem pode dar um glória a Deus? É hora de glorificar. Nós vamos participar da ceia. Nós vamos tocar no corpo e no sangue de Jesus, glorificando, porque a morte de Jesus não foi um acaso, não foi porque ele não tinha força, mas ele escolheu se entregar. Não é a força de Roma, não é a traição de Judas, mas é o plano de Deus. Olhe para mim aqui. Você tem coragem de perguntar para alguém próximo? Os obreiros aqui são todos conhecidos, não sei quem está perto de você é conhecido, mas eu queria que você perguntasse: tem alguma coisa errada acontecendo na sua casa, na sua vida? Pergunta. Tem, pastor? Alguma coisa errada acontecendo na sua casa, na sua vida? Tem alguma coisa que não está muito certo na saúde? Alguma coisa que não está muito certo no dinheiro? Será que tem alguma coisa acontecendo errada na sua empresa? Tem alguma coisa que está acontecendo errada que você não queria que acontecesse? Será que Deus ainda tem espinho para colocar na carne e Ele deixar? Não vou tirar, é a minha graça que vai ficar, e não adianta clamar. Será que há algum problema que Deus não possa resolver? Pare de reclamar e glorifique a Deus. Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Abra a boca e glorifique o seu Deus. Nada poderá impedir o agir de Deus. Ou você pensa que eu não poderia orar ao Pai e pedir a Ele, e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Eu vou terminar esta palavra, mas eu quero que você pegue o pão hoje, e quando você olhar para esse pedacinho de pão, eu quero que você lembre que Jesus foi crucificado porque Ele se entregou. Não foi a força do soldado, não foi o decreto de Herodes, não foi a traição de Judas. Foi Ele que disse: eu preciso morrer no seu lugar. E Ele vai guardar você até o dia necessário. Ai, derramas. Quem está sentindo esse movimento das águas, me ajude. Eu estou com vontade de pregar de olho fechado, irmão. Eu estou sentindo o fogo de Deus encher esta casa. É importante você entender a soberania de Deus Pai. Vá para casa dando glória a Deus. Vá para casa dizendo: Deus falou comigo e eu vou profetizar sobre a sua vida. O Salmo 91, o versículo de número 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os teus filhos, a tua casa estão debaixo do domínio do Todo-Poderoso. Fique em pé dando glória a Deus. Fique em pé glorificando o seu Deus. Eu quero fechar a mensagem que Deus colocou no meu coração, mas eu quero que vocês peguem um na mão do outro e fechem o corredor de um lado ao outro, num sinal de comunhão, que a igreja está unida, que a igreja é uma só. Não tem pobre, não tem rico, não tem negro, não tem branco, não tem gordo, não tem magro. Nós somos a igreja do Cordeiro. Pegue na mão desse crente com temor e respeito. Feche o corredor de um lado ao outro. Que coisa mais linda a presença de Deus. Aperta a mão desse crente e diga: descanse, irmão, Deus está trabalhando. Descanse, Deus está agindo. Eu sei que é difícil, não sei quanto tempo vai demorar, mas toda luta termina, toda prova acaba. Seja aprovado. Eu estou ouvindo um barulho de línguas estranhas. Tem crente sendo renovado aqui, tem obreiro sentindo Deus na vida.
Aperta a mão desse irmão, por favor, e diga para ele: não desista, crente, diga para ele: não desista, Deus está trabalhando. Pastor Eliseu Júnior tem uma palavra de Deus direta para o coração de alguém aqui. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É palavra de Deus. Glória a Deus. Eu vou convidar a irmã Raquel para louvar a Deus, mas eu quero orar por vocês. Segura a mão desse crente. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Diga comigo: Senhor Deus e Pai, eu sei que tu tens todo o poder. Eu declaro, Senhor, que tu és soberano sobre o reino dos homens, e ninguém pode impedir. Abra a boca e diga: ninguém pode impedir o teu querer. Que coisa mais linda é a glória de Deus. Levante a mão desse crente como se você fosse voar lá em cima. Eu quero ver mais alto. Levante. Olha que coisa mais linda é a glória de Deus. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, Satanás. O Senhor vai colocar por terra as barreiras e o milagre vai acontecer. Oremos. Eterno Deus e eterno Pai, que tu possas confirmar esta palavra. Eu confio, Senhor, no teu poder. Quem é o homem para impedir o teu querer? Quem é o homem, Senhor, para impedir o teu querer? Renova a fé da tua serva, renova a fé do teu servo. Pai, eu sei que tu tens todo o poder. Solte a mão dele dando glória a Deus. Em pé como você está, dando glória a Deus. Ah, que gostoso ser crente. Genivaldo, vem cá. Eu tenho falado para os crentes que eles estão abraçando assim de lado. Eu não sei se é por causa do banco, mas o abraço tem que ser assim, ó, coração com coração. Se você está perto de um amigo, de um irmão, de uma irmã, com todo respeito, você vai ser usado por Deus agora, e esse abraço tem que demorar um pouquinho. E se você vai dizer: não é prova, é Deus trabalhando. Abraça alguém aí e diga: não é prova, é Deus trabalhando. Abraça gostoso. Não é prova, é Deus trabalhando. Na hora certa a porta vai abrir. Na hora que Deus determinar, o milagre vai acontecer. Na hora que Deus entrar com providência, vai passar. Oh, que coisa bonita, os crentes se abraçando. Olha ali, tem 3 irmãs abraçadas ali. Olha aqui, que coisa linda a presença de Deus. Nós estamos aqui para adorar o nosso Salvador. Cadê a Raquel? Vem louvar a Deus, querida. Oh, pode sentar dando glória a Deus. Pode sentar engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa. A igreja com a paz do Senhor. Louvar a Deus com hino. Peço que a igreja fique orando para que Deus possa receber o meu louvor. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o meu rosto, sentir sua mão. Queria
Aleluia! Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Toda a igreja, há um trabalhar de Deus muito grande entre nós. Eu estou vendo